quero fazer um paralelo, como você vê aí na capa, né, um controle de videogame. Você sabe, se tem alguém aqui que joga ou jogou videogame, algum amante de videogame, normalmente ele nunca quer largar o controle. Ele está lá jogando e ele não quer ficar compartilhando, principalmente quando a pessoa chega num estágio de vício. Então a pessoa está tão determinada a controlar tudo o que acontece na tela que ela não larga nem mesmo para comer. Quantas vezes um adolescente viciado em videogame, eu falo adolescente porque é mais peculiar aos adolescentes, mas você vai ver adultos também presos, viciados, né? Mas quantas vezes nós ouvimos esse tipo de frase de mães falando: menino, solta o controle e vem almoçar. Ô menino, solta o controle e vai tomar banho. Menino, solta o controle e vai dormir. Por quê? Porque ele está ali preso. Ele não quer perder o controle, ele quer estar realmente ali controlando aquilo que ele está fazendo e largar aquilo é muito difícil. Agora imagine comigo, se essa atitude possessiva pelo game já se torna um problema para muitos. Imagina quando nós levamos isso para as demais áreas da nossa vida. E a verdade é que é assim. Na maioria, na vida da maioria das pessoas. Elas são possessivas, elas não querem soltar o controle da vida delas por nada. Elas querem estar no controle o tempo todo. Uma outra ilustração que eu gosto, que eu posso usar, é que eu, normalmente, quando eu vou para as reuniões, ou Goiânia e Cuiabá, e eu vou de carro, normalmente eu gosto de estar dirigindo, porque eu quero estar no controle. E aí, normalmente, o motorista, é um motorista que me deixa inseguro, o outro, eu fico agoniado. Eu fico ali do lado: você não está cansado, não? Você não quer dar uma descansadinha? Que eu quero estar no controle. E ele não me inspira confiança. Então, nós somos essas pessoas que gostam de estar no controle. Isso acaba sendo um problema, porque nós fazemos isso em todas as áreas. Queremos fazer isso em todas as áreas. Queremos estar no controle do nosso casamento, no controle das nossas finanças, no controle da criação dos nossos filhos. Nós queremos estar controlando tudo. E no final não conseguimos controlar nada. Quanto mais eu tento controlar, mais o negócio sai do controle. Eu sei se você sabe, a raiz de toda ansiedade é o nosso desejo de controlar todas as coisas. Por que essa geração tão ansiosa? Por que um povo tão ansioso? Porque eles querem controlar tudo. Esse seu desejo de estar controlando tudo está estressando você. Isso está trazendo sobre a sua vida doenças psicossomáticas. Você está ali, sabe, você não consegue deitar e pegar no sono e descansar, porque você está sempre preocupado. Por isso hoje eu quero fazer um desafio a você. Meu irmão e minha irmã, solta o controle. Solta. Entrega para Deus. Deixa Ele controlar a sua vida. E antes de você dizer: pastor, eu não posso, se eu soltar não vai dar certo. Ouça o que a palavra de Deus diz, meu irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe por que você precisa largar o controle? Em primeiro lugar, porque Deus cuida de você. Você não precisa estar no controle em tempo algum, em momento algum. Acredite em mim, o nível de decisões que nós tomamos está profundamente conectado com o quanto nós confiamos em Deus.
A sua confiança, a minha confiança em Deus, ela é parametrizada pelas nossas entregas, pelas nossas escolhas. Eu pergunto, você tem entregado a sua vida nas mãos de Deus? As suas escolhas têm sido com pauta na palavra de Deus, com base na palavra de Deus? Ou não? Se não, eu quero dizer para você, Deus não está no controle da sua vida. As suas decisões são com base no que você acha, no que você pensa. Quero te dizer, Deus não está nisso. Pastor, mas é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, querido. Eu sei que essa coisa de mandar soltar o controle assombra o seu coração. Mas eu preciso te dizer, só assombra porque nós dizemos que confiamos apenas da boca para fora. A verdade é que muitos de nós não sabemos o que é realmente confiar. Quantos ficam desesperados por causa de um talão de energia, por causa de um talão de água que está vencido, o aluguel que já venceu e você está ouvindo do credor: olha, você vai ser despejado se você não pagar. Dá seus pulos, dá seu jeito, e você não dorme mais. Você fica todo preocupado, você perde, sabe, noites de sono. Como disse, você não faz vigília, você perde noites de sono. Você não jejua, você perde a vontade de comer. Você está ansioso, preocupado, você está no controle. Aí você olha para si e fala: eu não tenho como arrumar esse dinheiro, eu não tenho como pagar essa conta, eu não tenho como fazer isso, aquilo outro. Você não tem, mas você está se esquecendo que tem um Deus que é grande, que é poderoso e que faz milagres, que você acabou de ouvir um testemunho de um milagre. Quantos milagres você já viu na vida da igreja? Quantos milagres nós já vimos no nosso meio? Encontro após encontro vemos milagres. Pessoas que não iam dar em nada começam a avançar, a prosperar, a crescer. Assim, todos diziam a respeito dela, mas agora estão atônitos, assustados. Como essa pessoa está onde está? Como ela prosperou? Porque ela decidiu soltar o controle e entregar nas mãos de Deus, aquele que verdadeiramente pode tomar o controle das nossas vidas. Sabe qual que é a chave para confiarmos em Deus? É conhecendo a Ele, é conhecendo a Cristo, é conhecendo o Pai que você tem. Você sabe quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus de Hollywood? Que Hollywood mostra, barbudo, sentado num trono, acabrunhado, com um cetro na mão, esperando as pessoas errarem para puni-las? Ou o seu Deus é o Deus que a Bíblia diz que Ele é? É um Deus que no Novo Testamento é chamado de Abba, Paizinho. Na velha aliança ninguém chamava Ele de Paizinho, era só Deus, Elohim, El Shaddai. Ou era o Criador, ou era o Deus Todo-Poderoso, ou era Yahvé, Jeová. Mas Pai, não. Agora mudou, nós estamos na nova aliança. Agora você não tem apenas um Deus poderoso, esse mesmo Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra, que carrega esses nomes redentivos poderosos: Jireh, Rafá, Siquenu, Chamá, Shalom, Nissi. Esse Deus, agora, Ele é o seu Pai, por causa do que Jesus fez lá na cruz. O Filho veio, que era até então o unigênito, e que se tornou agora o primogênito de muitos. Agora eu também sou filho.
Agora eu posso chamar Ele de Aba, de papaizinho, sabendo que Ele ouve a minha oração e sabendo que eu nunca estou sozinho. Por isso eu não preciso carregar o peso de controlar a minha vida. Eu não preciso. Eu tenho um Deus que conhece todas as coisas e já tem todos os meus dias contados diante dEle. É nas mãos dEle que eu vou deixar o controle da minha vida. E por isso eu posso desfrutar. Por isso eu posso desfrutar de um casamento abundante, de filhos abençoados, de uma vida financeira abençoada, equilibrada, saudável, de uma saúde abençoada. Por quê? Porque eu tenho um Pai, e eu sei quem Ele é. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso perder noites de sono. Por isso eu digo para você, conheça o seu Pai, saiba quem é o seu Deus, pare de se relacionar com Ele com base na velha aliança, se relacione com Ele com base na nova aliança, pois é isso que vai te levar a viver uma vida abundante e abençoada. De outra sorte você não vai poder entregar o controle nas mãos dEle. Eu só posso entregar o controle, sabe, da minha vida nas mãos de Deus, se eu estiver confiado na nova e eterna aliança. Porque se eu olhar para a lei, eu não consigo colocar nas mãos dEle. Porque pela lei eu sei que eu não vou ser aprovado. Pela lei eu vou ser reprovado. Assim como todos os homens foram. Até o melhor deles, Moisés, foi reprovado pela lei. Por meio de quem veio a lei? A lei faz com que o melhor dos homens seja reprovado. Ao passo que a graça levanta o pior dos homens. Tira lá do mais profundo abismo e faz dele um homem, nova criatura, cheio do Espírito, cheio da vida e da bênção de Deus, onde todas as coisas são feitas novas. Uma pessoa que passa a viver em novidade de vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Por isso Jesus diz que nós precisamos ser como uma criança. Se eu não for como uma criança, eu não posso entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Você precisa ter essa fé simples, de alguém que conhece o Pai, que tem e que confia, que tem esse paizinho e que confia que esse paizinho jamais vai deixar ele na mão. Me lembro de uma criança, filho de um pastor. O pastor estava conversando, e como você vê de costume, a gente no final do culto conversando com os irmãos. O filho dele subiu, igual às vezes eu vejo o filho do Dimão, algumas crianças gostam de subir aqui, tudo certo, e vem correndo aquela coisa. E esse filho do pastor vem correndo, subiu assim, e o pastor conversando só ouviu o grito do filho: pai! No que o filho falou, pai, ele pulou. Aí o pai pegou, catou ele, conseguiu apanhar ele antes de ele cair. E ele falou: por que você fez isso, menino? Ele falou: porque eu sabia que o senhor não ia me deixar cair. Essa fé simples que Deus espera de mim e de você. Você sabe que seu pai não vai deixar você cair. Se depender dele, você vai estar de pé o tempo inteiro. Se depender dele, você vai estar seguro o tempo inteiro. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque você sabe, Ele é o meu Pai. Oh, irmãos, eu sei. Tem gente que fica olhando e fala: isso aqui é um monte de coisa bonita, palavras bonitas. Acredite, não é. Essa é a verdade da palavra. Eu vivo e experimento isso há mais de 25 anos. Eu sei que esse Deus e esse Pai está conosco a todo tempo. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Não foi uma, não foram duas, mas muitas vezes eu dei esse pulo. Mesmo, sabe, ali como um menino inconsequente, e o pai pegava e me segurava e não deixava eu cair, porque Ele é meu Pai. Quantas vezes na nossa caminhada a gente faz dessas coisas, mas ainda assim o Pai vai lá e te segura, porque Ele te ama. Ele vai lá, sabe, e te sara, te cura, te transforma.
quando você espera que Ele vai te destruir, Ele vai te fazer alguma coisa terrível, Ele te abençoa. Como dizem, né? Estava vendo um vídeo hoje, um chamado. Eu falei, fazer um negócio desse aí para os casais, para os homens. Um chamado desses vídeos, bem criativo, uma igreja, não sei qual a denominação. Mas eu vendo lá, aí o camarada falou, chegou, pastor, como que os pastores antigamente em Israel faziam quando a ovelha fugia? Aí o pastor falava assim, era simples, ia atrás da ovelha, quebrava a perna dela, e aí ela não fugia mais. Aí falou, então tá bom, você é homem, né? Culto dos homens, tal dia, assim, venha. Aí aparece um cara sem perna, falou, eu faltei no passado, sem perna, né? Dizendo assim, quebrou a perna dele, agora ele falou, não falta não, viu? Venha pro culto. Falei, os irmãos são criativos demais. Mas deixa eu te dizer, eu não creio nisso. Eu não creio que o pastor quebra a perna da ovelhinha quando ela foge. Não tá escrito isso na parábola da centésima ovelha, não está. A ovelhinha fugiu, o pastor não quebrou a perninha dela. E o pastor é Deus. Ele não quebrou. Pelo contrário, ele se esforçou, ele se doou. Ali não tem nada a ver com a ovelha, tem a ver com o pastor, com Deus. Deus foi lá e saiu, o pastor saiu tarde da noite para ir atrás dessa ovelha. Pegou a ovelhinha, colocou nas costas, levou para casa, sarou as feridas, tirou os carrapichos, passou lepecide nas feridinhas dela e tratou dela, deu comidinha para ela. E essa é a maneira que o nosso pastor faz. Ele não quebra a perna da ovelha. É assim que o meu e o seu Deus faz. Assim as coisas acontecem na nova aliança. Você precisa ter essa convicção. Você precisa saber que esse é o seu Deus. Senão você não consegue entregar o controle nas mãos dele. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Deus, Ele se revela a você. E quando Ele se revelou, sabe o que Ele disse para você? Confia. Você entregou a sua vida para Jesus? Escute, tem muitos novos convertidos aqui, eu louvo a Deus, que estavam no encontro com Deus, estão aqui, ó. Um monte de bebezinho espiritual, começando a sua caminhada. Sabe o que Deus falou para você e Ele está dizendo para você? Confia. Você vai passar por esse mundo, você vai passar por aflições, mas Ele diz, tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Você tem que saber disso, porque se amanhã você passar por alguma dificuldade, não desista, não desanime, não se afaste da vida da igreja, não se afaste da comunhão, pelo contrário, confia. Deus se mostrou a você e Ele diz para você, confia, descansa, eu sou contigo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo minha família sendo transformada, eu não estou vendo minha vida financeira sendo transformada, eu não estou vendo meu casamento, eu não estou vendo isso. Querido, você não anda pelo que vê, você anda por fé. Você não precisa ver, creia que Deus vai fazer. Deus vai mudar todas as coisas na sua vida, mas tenha paciência, descanse e confie. Ele está dizendo, descanse, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Permita que eu faça algo na sua história, deixe o controle comigo. Quero trazer uma história para você, da palavra, que nós podemos aqui comparar com o que nós estamos falando. Você já deve ter ouvido falar sobre o profeta Elias, um dos maiores profetas da velha aliança, usado tremendamente. Eu me lembro quando eu me converti, eu falava, eu quero ser igual a Elias. Eita, profeta poderoso. Eu lia o livro dos reis e via as histórias e tudo que Elias realizou. Eu falei, meu Deus, como esse homem é usado por Deus. Senhor, eu quero ser usado assim. O homem fazia fogo cair do céu. Aquele homem era usado. Eu falava assim, Jesus da glória.
Que ousadia, que fé que esse homem tem. E eu quero te levar lá para o episódio em que ele vence, derrota os profetas de Baal. Lá em 1 Reis 18. Ele derrota os profetas de Baal e mata todos eles a fio de espada depois. 450 profetas de Baal, mais 400 outros que serviam. A Bíblia não fala que os outros 400 foram mortos, que eram ali ligados a Jezabel. Mas 450 de Baal, os 450 foram mortos, por terem se levantado contra Deus. Então ele passa por esse episódio, uma vitória extraordinária. Sabe, aquela coisa de você sair e falar assim: meu Deus, qualquer um de nós depois de uma grande vitória sai assim, ó, aleluia, você está pulando, você fica radiante, você fala: Jesus amado. Se qualquer coisa que aparecer na sua frente de ruim, você vai falar, fogo vai sair da sua boca, você está de um jeito assim, então, sabe, tomado pela glória de Deus. Mas o que aconteceu com Elias foi diferente. Os profetas de Baal, envergonhados, o Deus deles que não existe, não mandou fogo, foram mortos diante de todos. Elias tinha tudo para seguir em frente e ainda ter mais fé do que ele já tinha em Deus. Mas de repente Elias se encontra cansado, exausto. Agora ele está cansado. E a Bíblia diz que a notícia do que ele fez chega a Jezabel. Os 450 profetas de Baal foram mortos. Os outros 400 certamente fugiram. A Bíblia não dá detalhes a respeito dos 400. E aí Jezabel fica furiosa. Essa mulher encapetada, endemoniada. E ela manda uma mensagem para Elias dizendo: em 24 horas você vai morrer. Ela pede a cabeça de Elias. Ela é esposa do rei. E ela fala: eu quero a cabeça de Elias. E ele recebe essa notícia. 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, do jeito que você matou os 450, também a sua cabeça vai rolar. Preste atenção. Se veja aqui no lugar de Elias. Se veja aqui depois de uma grande vitória, depois de um grande milagre, uma grande bênção financeira, uma restauração do seu casamento, uma promoção no seu trabalho, não sei, que você tanto tem sonhado e Deus foi lá e fez. É o ano da restituição. Quantos aqui estão sendo restituídos? E Deus está te restituindo, Deus está fazendo na sua vida, e muitas vezes mais. E aí você está faceiro, está animado. Aí o diabo se levanta e fala: hoje eu quero a sua cabeça. Você recebe uma mensagem que o inimigo está furioso com você. Eu vou matar você, até amanhã essa mesma hora você será uma pessoa morta. O mesmo Elias que viu Deus agindo contra os profetas de Baal, agora desconfia que esse mesmo Deus não vai agir contra Jezabel. Como explica? Como explicar isso? Creu que Deus ia fazer o que fez com os 450. Agora uma mulher está intimidando ele. Ah, pastor, você está diminuindo as mulheres? Não estou diminuindo, estou dizendo que eram 450 profetas. Agora uma mulher está fazendo Elias ficar com depressão, depressivo, a ponto de ele se enclausurar na caverna. Foi para a caverna.
amuado, triste, chateado. Por isso que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Ele está dizendo: eu não desamparo você em momento algum. Jesus foi aos céus, mas Ele deixou conosco o Espírito Consolador, que está conosco todos os dias. Sabe, queridos, entenda, Elias precisava saber que o mesmo Deus que cuidou dele no campo de batalha contra aqueles profetas de Baal, iria cuidar dele no campo de batalha contra Jezabel. E eu estou aqui para te dizer: Deus vai cuidar de você aonde quer que você esteja. Deus é com você no seu trabalho, nos seus estudos. Deus é com você lá na sua casa, talvez onde só você é crente, e você é hostilizado porque é crente. Você ouve piadinha que você é desertor, que você abandonou a fé, a tradição da família, e eles agora te excluem, eles agora, sabe, debocham de você, fazem piadinhas a respeito da igreja, da Bíblia, que você é trouxa. E você tem deixado isso te atingir. Deus é com você. Maior é o que está com você do que esses que estão aí sendo usados pelo diabo. Não tem Jezabel que possa parar um homem cheio do Espírito. Ninguém pode parar um homem, uma mulher que confia em Deus. Mas o que Elias fez? Se esqueceu do que acabou de acontecer. Algo tão recente. Mas ele vai lá e se esconde na caverna. E Deus tem que ir lá na caverna. E diz para ele: ei, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Sai desse lugar, homem, porque o seu caminho é longo. Elias, confia. Eu sou contigo. Da mesma forma que eu te livrei dos profetas de Baal, eu vou te livrar dessa Jezabel. Preste atenção, querido. O nosso desafio é começar a caminhada com Deus, confiando, mas ao longo da caminhada, não perder a capacidade de confiar. Você que acabou de chegar, acabou de se converter no encontro com Deus, teve um encontro com Jesus, você está confiando, você está daquele jeito, né? Como diz, tem um pastor já antigo, acho que ele é deputado, senador, não sei, Marco Feliciano, e ele tinha um grito, um negócio, ele virou meme: sai da frente, Satanás! E aquela coisa assim, você está desse jeito, acabou de chegar, você está confiando, você está falando: sai da frente, Satanás, que eu vou passar o trator, eu vou passar por cima. Mas aí os dias vão passando, de repente você vê que as coisas não estão mais caminhando como você gostaria. De repente é um problema financeiro, é uma crise conjugal, é algum problema, alguma adversidade. E aí o sai da frente, Satanás, começa a diminuir. Aí você começa a pedir licença para o diabo: diabo, dá licença. Ô diabo, pega leve. Tem como você ser mais levinho? Eu sou novato. Comecei agora. Pega pesado com o pastor. Pega pesado com o meu líder. Mas eu ainda sou fiotinho. Vai com calma. Ah, já foi intimidado. O diabo falou: esse aqui está no papo. Esse aqui é meu. Ele pode ser salvo, pode ir para o céu, mas ele vai viver uma vida de inferno nessa terra. Porque ele não confia no Deus que ele diz que é o Deus dele. Você está entendendo? Como que as coisas funcionam? Eu estou te mostrando. É assim que acontece quando você se entrega. Quando você até começa confiando. Mas eu vou te dizer, a nossa caminhada não é determinada pela nossa partida, pela nossa largada, mas sim pela chegada. É isso que de fato determina se eu sou um vencedor. Vencedores são finalizadores.
Não é isso que os alunos do cursão ouviram nessa semana? Na aula, na oração. Você está começando o cursão, mas você não começou e vai ser aquele que começa e para na terceira aula. Você vai até o final. No cursão, no CTR, sabe por quê? Porque você é vencedor. Vencedores são finalizadores, eles começam e concluem. Não são cavalos paraguai que tem arrancada. Cavalo paraguai tem aquela arrancada, tem torque, mas não tem final. Tem que ter final, tem que ter, sabe, aquela constância. Dispara, larga, mas vai até o fim. Nós temos que completar a nossa carreira, como Paulo falou. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. O que está proposto, que Deus colocou diante de mim, eu vou até o fim, porque eu sou vencedor. Não porque eu sou bom, porque Ele é bom. Meu Deus é bom, por isso eu vou até o fim. Você pode dizer amém? O que nós estamos vendo aqui na vida de Elias? Um esgotamento emocional. A alma dele. O que os alunos do cursão... Eu tenho que falar isso aí porque eu tenho que mexer com você. Você tem que estar no cursão. Os alunos do cursão entenderam que a alma deles é a mente, é a vontade, é a emoção. Mente, vontade, emoção. E quando você anda pela alma, a tendência é você dar respostas ruins. Quando você anda segundo as suas vontades, a sua mente, as suas emoções, você vai dar resposta ruim. Você quer ver um exemplo? É muito claro. Eu vou te falar, muitos irmãos não vieram hoje para o culto, sabe por quê? Porque estão assim, ó, não estou muito bem hoje. Ai, estou com dorzinha de cabeça. Estou indisposto. Aí você vai, pastor, você está pegando no pé. Querido, você não tem que andar de acordo com os seus sentimentos, o que você está sentindo. Você tem que andar por fé. Estou com dor de cabeça, agora que eu vou para o culto, que Deus vai me curar lá. Quer criar um app? Na hora que eu vou começar a louvar, o milagre vai acontecer. Na hora que a palavra ser liberada, eu vou receber a cura. Eu preciso estar no Arraial dos Santos, eu preciso estar com esse povo. Ai, eu estou cansado. Vem que você vai receber renovo. Então veja, por que as pessoas costumam dar respostas erradas? Porque andam segundo a alma. Elias se entregou a alma dele, ao cansaço, ao enfado. E aí o resultado? Depressão. Não sei se você sabia, Elias é o único profeta que entrou em depressão. Você acha que depressão é coisa dos nossos dias? Ah, geração. Não, lá atrás já o profeta Elias, lá no Velho Testamento, teve depressão. Nem existia ainda essa palavra, não tinha sido diagnosticado ainda. Não existia isso. O profeta Elias deve ter inaugurado isso aí. O cara acabou de derrotar os profetas de Baal. Não dá para imaginar que ele teve medo de uma mulher maluca, endemoniada, igual Jezabel. Só porque está dizendo que vai matá-lo. Ô meu irmão, guarde no seu coração, a palavra de Deus sobre você é mais importante do que a palavra de qualquer inimigo a seu respeito. Não importa o que o inimigo está dizendo, e acredite, ele vai dizer coisas ruins a seu respeito o tempo inteiro. Ele vai chamar você de derrotado o tempo inteiro, de fracassado o tempo inteiro, de doente o tempo inteiro. Ele vai chamar você de burro, de maluco o tempo inteiro. Ele vai falar o tempo inteiro que você não vai virar em nada. Ele vai dizer para você, solteiro, solteira, que você nunca vai casar. Você não vai ter família, que você não vai ter filhos. Que você vai ficar dependendo dos outros, de ajuda, de doações. O tempo inteiro o diabo vai ficar falando esse tipo de coisa. O problema é que você está ouvindo isso, esquecendo do que Deus diz a seu respeito. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não há condenação para mim que estou em Cristo. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu fui justificado. Eu fui feito filho, co-herdeiro com Cristo. Todas as bênçãos que é para Cristo agora podem recair sobre mim.
Veja, é para isso que eu tenho que olhar, para essas verdades. E o que o diabo fala, pouco importa. Já viu aquele cachorrinho que está na rua? Fazendo xixi? Ou número 2? Você passa pelo cachorro e faz o quê? Nada, você ignora. É só um cachorro. É assim que você tem que fazer com o diabo. O diabo fala, vou te matar. Fala, passa, cachorro. Mas tem irmão que fala, pastor, o que é isso? O diabo, pastor, é o diabo. O diabo não pode falar isso. Camarada conhece Jesus e tem medo do diabo. Faz sentido? Sabe por quê? É o que eu falei, não conhece a Jesus. Não conhece, ele é só um religioso. Se ele conhecesse a Jesus, ele sabia que o diabo estava debaixo dos pés dele. Está debaixo dos seus pés. O que Jesus falou? Eis o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Nada. O diabo não tem nada em nós. Romanos diz, em breve o Deus da paz esmagará a Satanás. Você está com medo do quê, querido? O diabo foi vencido na cruz já, ó. Ele só ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre, porque ainda não foi o tempo. Vai ser o último, vai ser a última das coisas a acontecer. Depois do milênio, no final do milênio, encerra o milênio, aí que Satanás, seus anjos e os incrédulos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas até lá, você precisa saber, ele já perdeu faz muito tempo, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem a marca de Jesus em você. O diabo não pode mais tocar em você, porque você é filho de Deus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Acredite, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Você pode dizer amém? Deus falou, vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem menino para se arrepender. Se ele falou, está falado. Acredite no que eu estou te dizendo, Deus não desaponta ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Agora vamos sair de Elias. Vamos lá para Eliseu, sucessor de Elias. Elias, você sabe a história. Se você não sabe, depois você vai lá e lê no livro dos reis. Ele passa por Eliseu, ele joga a capa sobre Eliseu, como quem diz, o que está sobre mim, agora virá sobre você. Pum. Só que não é só o que está sobre mim, vai vir sobre você, é o que está sobre mim em dobro. O poder de Deus que está sobre mim agora vem sobre você. Aí, o que aconteceu? Eliseu recebe aquele manto, ele corre até Elias e diz, Elias, eu aceito, eu quero, mas eu quero fazer um pedido. Eu vou voltar para me despedir do meu pai e depois eu sigo. Elias permite. Elias fala, vai. Só que ele não voltou para beijar o pai e a mãe. Eliseu não voltou para isso. Ele voltou para destruir as coisas para as quais ele poderia voltar, depois de aceitar o chamado dele em Deus. Ele desistiu. Ali o que ele estava fazendo? Ele destruiu as possibilidades de retornar. O que Eliseu fazia? Trabalhava com as juntas de bois, com os animais, arando a terra. Ele voltou e queimou as carroças, queimou as juntas de bois, queimou os bois em sacrifício e ofereceu um churrascão para o povo. Era como se ele dissesse, eu confio tanto na palavra, que eu não preciso ter um lugar para voltar. Não sei se você está me entendendo. Isso aqui pode se aplicar ao chamado de alguém ministerial, mas se aplica ao que Deus tem falado para você. Se a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida, que você tem recebido, tem sido só mais uma palavra,
ou você está tomando essa palavra como uma verdade absoluta, inquestionável, inerrante, e você não anda 1 milímetro fora dela. Você está entendendo? Isso aqui é algo poderoso. Isso aqui é algo extraordinário. Eliseu teve essa confiança tamanha em Deus, que ele falou: eu vou encerrar com tudo, para que eu não queira retroceder naquilo que Deus tem para mim. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Bonita essa canção. Tem irmãos que ouvem essa canção e não sabe, não entende, está cantando e não sabe, né? Queimei as carroças. É uma canção, eu nem lembro aqui a questão harmônica dela aqui para cantar. Eu já não canto bem, mas que fala dessa verdade. 1 Reis 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Aleluia! Eliseu está dizendo: eu não preciso mais da junta de boi, eu tenho uma palavra, e a palavra é mais poderosa. Por isso Eliseu pegou, queimou as carroças, queimou os animais, e com isso eu imagino o coração de Deus: uau, esse é meu menino, ele de fato confia em mim. Ah, meu Deus, eu fico imaginando, eu falo: Senhor, eu quero essas reações do Senhor. Eu quero dar respostas que o Senhor possa dizer. Eu sei que nada surpreende a Deus, mas eu sei que Deus fica feliz, porque Ele tem sentimento. Deus fica feliz quando você dá resposta boa. E eu fico imaginando, dizendo: uau, esse é meu menino. Está vendo, Gabriel? Olha lá. Não era assim que Deus falava a respeito de Jó? Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Imagina Deus elogiando você. Deus aqui, eu fico imaginando, olhando para Eliseu, falando: esse é meu garoto, porque ele confia em mim. E confiar em Deus, meu irmão, eu quero te dizer, é se jogar, é fechar os olhos e se jogar, crendo que Ele é o Deus que não te desampara. É como aquele menino que pegou aqui e surpreendeu o pai dele, pulou, só deu um grito: pai, e pulou, sabendo que o pai ia pegá-lo. Sabe, querido, crendo que não há nada que Deus não possa fazer. Estou aqui para te dizer nessa noite: queime suas carroças, tire as suas bases de controle, não tenha medo de depender do Senhor, entregue a Deus o controle da sua vida. Eu falo isso aqui para homens empreendedores, para pais, para maridos, para esposas. Entregue o controle. Pare de achar que você vai fazer com que o seu filho ande alinhado. Não, é Deus quem vai fazer. Então faça de tudo para estimulá-lo a estar na presença de Deus. Mostre para ele o caminho. Ouça, empreendedor, você que tem uma empresa, você que tem negócios, não pense que você vai prosperar sem Deus. Não pense que você vai avançar sem Deus. Você pode até chegar longe, sabe, fazendo as coisas na força do seu braço, mas uma hora você vai cansar, uma hora a rasteira virá, mas com Deus você sempre será guardado e protegido. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus, confie a sua empresa a Deus. Faça todos os dias na sua empresa uma oração com os funcionários. Vem cá, vamos orar, que seja 5 minutos, vamos entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Ah, pastor, mas meus funcionários não são crentes, mas você é o patrão. Fala: ó, eu vou orar aqui, e vem orar comigo aqui também, vamos lá. Se ele crê, o problema é dele, se ele crê ou não crê, mas aqui nessa empresa é assim que nós fazemos. Não gostou? Deus abençoe. Mas esse é o padrão. Essa empresa aqui é abençoada por Deus.
E quem trabalha aqui vai ter que pelo menos ter esses 5 minutinhos aqui comigo aqui de oração. Falar, pastor, é radical demais. Pois é, por isso nós somos chamados de casais radicais, radicais livres, radicais kids, empreendedores radicais. Você já viu que todas as áreas do nosso meio é radicais? Você que é empresário do nosso meio ainda não participou de um ser, você vai participar. E você vai ver como são os nossos empresários espalhados pelo mundo. São radicais, homens e mulheres, que estão ali na presença de Deus e que não negociam com o diabo. E prosperam e avançam, sabendo que a vida deles só prospera por causa de Deus. Eles não têm só dinheiro, eles têm paz, eles têm alegria, eles desfrutam da família, eles são abençoados em todas as áreas. A propósito, vamos ter um ser daqui, talvez mês que vem, lá em Cuiabá. Nós vamos para lá. Você que é empreendedor ou quer empreender, se prepare, vamos lá. Para você aprender a empreender a maneira de Deus, segundo a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então não tenha medo de confiar em Deus, de entregar o controle da sua vida a Ele. Quero dizer para você, confiar é saber que o caminho que nós andamos não tem como dar marcha ré. É só para frente. É só para frente. É isso que Deus tem para nós. Eu estava testemunhando na reunião de homens nessa semana da célula do Gustavo e do Diego. Eu disse, desde que eu conheci o Senhor, eu nunca vivi uma vida de altos e baixos, montanha russa. Minha vida só foi assim, ó, só subindo, de guinada em guinada, nada de declínio, porque com Deus é só rumo à glória. Não tem esse negócio de ficar de marcha ré. Não, o que Deus tem para você é avanço, crescimento. Cada ano vai ser um melhor que o outro. Tudo na sua vida, um ano após o outro, será melhor que o outro, o antecessor, o anterior. Meu casamento, todo ano, cada ano que passa, fica melhor. Cada ano que passa, eu sou mais apaixonado pela minha esposa. Cada ano que passa, eu sou mais fascinado pelos meus filhos. Tenho mais alegria de ser pai, de abençoar os meus filhos, de ministrar na vida deles. A cada ano que passa eu tenho mais prazer de pastorear. Só aumenta a alegria, você só fica ali, sabe, é uma satisfação que ela vai aumentando a cada dia. Porque assim, essa é a nossa vida ainda. Ah, pastor, quer dizer que não tem dificuldade, não tem luta, nada disso, querido. Quem está falando que não tem dificuldade? Mas não são as dificuldades que definem a minha alegria e a minha satisfação. É o meu Deus que está comigo o tempo inteiro. Eu posso passar por dificuldade, mas Jesus está comigo. E aquilo ali, essa dificuldade vem para o meu crescimento. Eu cresço a cada dificuldade, a cada obstáculo, eu só avanço mais. Tudo na vida, acredite, quanto mais difícil, mais você cresce. Como eu gosto de jogar bola, é fácil entender isso, né? Quando a gente está lá e marca um jogo, um amistoso contra um time ruim, você mete 12, 13, 15 gols. Você sai dali achando que você, uau, mas não crescemos nada, porque o time é ruim, pereba, pernas de pau. Aí você pega um time forte, que todo mundo teme, fala, cara, esse time aí, ó, ninguém ganhou deles na cidade, os caras estão atropelando todo mundo. Chega lá, você ganha de 1-0, eu vou te dizer, é muito mais poderoso do que os 15 que a gente meteu no time perna de pau, porque a gente ganhou de 1-0, de um adversário complicadíssimo, e ali nós crescemos, porque nós conseguimos superar uma adversidade muito maior. Você está conseguindo entender? Em tudo você cresce, quanto mais complicado, mais difícil, mais crescimento. Então você vai passar por lutas, mas acredite, todas elas virão para você crescer, para você avançar. Eu posso dizer para você que as decisões mais radicais que eu tomei foram as que me trouxeram os maiores presentes de Deus. Todas as vezes que eu soltei alguma coisa, Deus me deu algo maior para eu carregar. Eu poderia te dar vários exemplos, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra de Cristo. Mas acredite em mim,
Eu já fiz muitas coisas radicais na minha caminhada com Deus. E essas coisas redundaram em crescimento, em avanço. Essas coisas me levaram a desfrutar de coisas em Deus que eu jamais imaginaria que eu poderia desfrutar. Presentes maravilhosos de Deus. Me lembro do meu chamado. Falei que não ia falar de mim, não vou falar não. Lembra do profeta Elias que nós acabamos de mencionar? Eu já estou falando de Eliseu, que decidiu confiar, largou tudo por uma palavra. Se Deus falou, está falado, e eu vou mergulhar nessa palavra e por isso eu vou avançar. Elias, querido, ficou morrendo de medo de Jezabel. Mas olha o que a Bíblia diz. Se passaram 24 horas e Elias não morreu como Jezabel disse que ele morreria. O diabo, ele o tempo inteiro vai ficar blefando. Só que muitos acreditam nos blefes dele. Vou te matar, vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua família. E aí você fica mais preso nisso, nas mentiras do diabo, do que nas verdades da palavra. Elias não morreu. Passaram 48 horas e Elias não morreu. Passaram 72 horas e Elias não morreu. Passaram meses e Elias não morreu. Passaram anos e Elias não morreu. E eu vou te dizer, passará a eternidade e Elias não vai morrer. Porque a Bíblia diz que ele foi trasladado aos céus. 2 Reis 2:11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Jezabel está procurando não, ela morreu, mas ela ficou procurando um tempão por ele, para matá-lo, mas Deus já tinha tomado para si. Mas Jezabel, que fez ameaça de morte a Eliseu, essa sim morreu. Elias não morreu. Você pode dizer aleluia? Quero te dizer, meu irmão, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu estou aqui para dizer para você, nessa noite, que toda arma forjada contra você não vai prosperar. Nem uma flecha que voa de dia, nem seta no meio da escuridão vai te atingir. Apenas, meu irmão, confia no Senhor e creia. Creia no seu coração que nada lançado contra você prosperará. Você pode dizer amém? Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Oh, meu irmão, quero que você saia aqui desse culto nessa noite, convicto de que Deus cuida de você, que Ele está com você em todo tempo. Não importa o que o diabo diga contra você, fique com as verdades da palavra de Deus. Mas não se esqueça, as verdades da palavra de Deus só estarão no seu coração se você se expor a elas. É necessário você se expor a elas. Se você não se expor às verdades da palavra, você não tem nada para lembrar. Então o diabo vai falar, e aí você vai ficar ali com aquilo que ele está falando, porque você não tem a palavra de Deus para combater. Como Jesus combateu o diabo no deserto? Com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, quando estava de jejum, como ele combateu o diabo? Com a palavra. Se Jesus não tem a palavra, o que ele falaria para o diabo? Ó Jesus, se você é filho de Deus, manda transformar essa pedra aqui em pães. E aí Jesus tinha a palavra. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que deu vitória para Jesus no deserto foi ter a palavra. O diabo leva Jesus no pináculo, mostra para ele todo
sabe aquele mar de mundo, aquela coisa toda. Fala assim: se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. O que Jesus fez? Só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Porque Ele tinha palavra. Se você não tem a palavra, você não tem o que falar no dia da adversidade. Por isso, meu irmão, é de extrema importância você conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. De novo eu insisto, se expõe a palavra, não apenas domingo após domingo. Isso aqui é uma grande bênção para você. Todo domingo você entra aqui e sai muito melhor do que você entrou, não tenho dúvida. Mas acredite, você sentar aqui numa quinta-feira para estudar por 3 horas a palavra de Deus, isso vai te enriquecer demais. Isso vai fazer com que a palavra seja plantada, cravada no seu coração e na sua mente, para que no dia da adversidade, no dia que o diabo falar qualquer mentira, quando Jezabel vir com qualquer conversa fiada, você tem a palavra para rechaçá-la. Você tem a palavra para dizer: para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus, bata em retirada, diabo do inferno, porque a palavra de Deus assim diz. E ali é onde você vence o diabo, com a palavra. Você pode dizer amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu vou continuar essa ministração no próximo culto. Culto de ceia. Que há muito para ser dito quando nós falamos de soltar o controle das nossas vidas. Deus está cuidando de você, querido. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece o seu coração. Deus está vendo as suas lutas. Não pense que Deus está ignorando. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus está chateado ou com raiva de você. Apenas volte-se para Ele e creia que o Senhor está cuidando de você, da sua casa, de todas as coisas relacionadas à sua vida. Amém? Nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar a respeito disso, encerrando essa noite, esse culto. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor em oração agora. Fala: Senhor, eu decido confiar em Ti. Fala: Senhor, eu decido confiar na Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade. O que o diabo e as pessoas dizem contra a Tua palavra pouco importa. Não quero saber. Ignora, meu irmão, ignora. Apenas dê ouvidos às verdades do Senhor. Fala: Senhor, eu decido conhecer-te mais. Eu decido gastar um tempo maior para aprender do Senhor. Eu decido, Senhor, me expor às verdades da Tua palavra, para que no dia da adversidade, para que em todos os dias da minha vida, eu tenha a Tua palavra para mencionar, para declarar, porque a Tua palavra declarada com fé é poderosa. Ore, meu irmão, ore, fale essas coisas para o Senhor. Fala: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Não há outro além de Ti. Toma o controle da minha vida, Senhor. Toma o controle da minha vida. Eu entrego o meu casamento, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha empresa, eu entrego os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Eu entrego, Senhor, o meu coração. Eu entrego tudo que tem, tudo que sou nas Tuas mãos. Se o Senhor não cuidar de tudo isso, eu não posso cuidar, eu não consigo, eu não tenho capacidade de mim mesmo, eu sou incapaz, Senhor, mas em Ti eu posso todas as coisas.
mais real Cante isso, querido. que eu. Ele é mais real do que você possa imaginar. Ele está mais perto do que você possa imaginar. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real